Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos continuidade aqui à nossa série sobre a história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último episódio, falamos aqui a respeito um pouco dos persas, sobre a sua história, aí sobre os seus reis, sobre os seus primeiros feitos, como também sendo aí um dos grandes impérios que surgiram, no mundo antigo, sendo aí, vamos dizer assim, englobando, grande parte dos territórios, no caso onde hoje compreende o Oriente Médio, essa junção, digamos, de estabilidade, de questão de desenvolvimento principalmente cultural, étnico, essa, vamos dizer assim, uma sociedade, vamos dizer assim, descentralizada, mas ao mesmo tempo aglutinada na questão ali dessa, digamos, junção étnica, que formava aí, no caso, a própria Pérsia em si, que viria a ser aí a questão do Estado persa em si, do Império Persa. Bom, e falamos ali, que os persas, eles obviamente conseguiram ter o controle ali de praticamente todo o Oriente Médio, de todo mundo conhecido na época, porém, em relação a onde hoje compreende-se o continente europeu, eles encontraram um rival, um reino que, digamos, aí viria a ser uma porção de reinos, de estados que viria a ser aí, vamos dizer assim, o seu inimigo, o seu equivalente em questão de força. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa história. Nós daremos início, a uma das mais importantes, uma das mais importantes histórias, em relação ao mundo antigo, uma das principais etnias, uma dos principais grupos, digamos aí, do mundo antigo, uma das principais culturas, e talvez aí um dos maiores faróis, em relação ao Ocidente, que viria a ser aí a história da própria Grécia Antiga em si, Porém, como nós já abordamos aqui, a respeito deste assunto aqui no nosso canal, a Grécia, ela não começa, digamos, como Grécia, ela começa com os minoicos, os cretenses, com toda aquela cultura e arcabouço deles, esse desenvolvimento, vamos dizer assim, esse primeiro iluminar, a respeito ali da sua própria mítica, esse desenvolvimento de crença ali a respeito das deidades, politeístas, o início ali, vamos dizer assim, a sua gênese, ela engloba ali a cultura minoica. Porém, obviamente, nessa região onde hoje compreende ali o centro do Mediterrâneo, não existia somente a cultura cretense, você tinha outros povos ali que habitavam aquela região, como os argivos, os dânaos e principalmente aí os aqueus, que é justamente esta civilização que nós vamos falar, que são conhecidos aí por um nome um pouquinho diferente, Há de se dizer aí que por volta do ano de 1600 aí do mundo antigo, um grupo de assentamentos de pescadores ali ganhou predominância, uma vez em que compartilhavam de um mesmo idioma, de uma mesma escrita e também um comportamento, eles tinham ali, vamos dizer assim, essa questão mítica, essa questão étnica e comportamento, tradições, costumes iguais, Então isso os aglutinou em um grupo, seguindo ali os passos dos antigos minoicos, essa mesma diretriz, no caso, que movia aquele povo, os micênicos, ou aqueus, como queiram chamar, eles desenvolveram uma sólida cultura na região, um pouco diferentemente dos minoicos, que eles eram mais peritos em navegação, embora os micênicos também fossem, eles herdam muito dessa questão do mercantilismo, da navegação, presentes aí na cultura minoica, mas os micênicos, eles foram mais além, justamente nessa questão cultural, na questão de justamente vislumbrar, vamos dizer assim, o requinte não somente da questão, vamos dizer assim, esteticamente visual, momentânea, ou aquela questão ali de simples sobrevivência. Não, eles já estavam muito mais avançados em relação a isso, Então, em relação à questão cultural, eles estavam bem desenvolvidos, eles eram um povo mais, vamos dizer assim, rebuscado, um povo mais além do seu próprio tempo,
Vamos dizer ali que eles eram talentosos forjadores, né, de armamentos. Eles tinham uma, assim, herdando ali dos próprios minoicos, né? Eles herdaram essa habilidade de forjar o metal, né, principalmente o bronze e o ferro. Então eles já tinham uma habilidade para forjar esses ambos metais, né? E obviamente conseguiram desenvolver ali, vamos dizer assim, espadas bem mais desenvolvidas, né, lâminas bem mais desenvolvidas para combate, escudos, facões, alabardas, entre outros, né, equipamentos justamente de guerra, né. Eles conseguiram desenvolver justamente um trabalho em metal muito melhor, e não somente, obviamente, na parte de militaria, mas também na parte de utensílios, né? Eles conseguiram trabalhar muito melhor a questão do ferro, a questão do bronze e a questão justamente do barro também, né? Então eles tinham aí uma afinidade com esses materiais, né? E com isso, né, com esse trabalho, eles conseguiram, vamos dizer assim, aperfeiçoar seus conhecimentos, né? Diferentemente dos antecessores, né, dos Aqueus, que mantinham todo o controle nas mãos de um único líder, né? Como nós podemos citar aí o caso dos minoicos, aí, que viria a ser tudo nas mãos do rei Minos, né, os outros reis ali antecedentes dele, né? Os ditos micenas, né? Hoje nós usamos muito essa expressão, né? Algumas pessoas ainda rebuscadas ainda usam essa expressão do micenas como aquele indivíduo que ele patrocina algo, vamos dizer assim, um indivíduo rico, um indivíduo com um grande poder que normalmente financia algo, né? Nós chamamos de micenas, justamente por causa disso, né? Os ditos micenas, eles eram uma espécie de aristocratas, guerreiros e comandantes, né? Que faziam parte ali vamos dizer assim, da alta casta, digamos, dos próprios micênicos em si, né, desses aqueus, né. Eles depositavam a administração do seu território, afinal eles que tinham esse poder, digamos, de barganha, né. Eles depositavam essa administração do território nas mãos de líderes divididos em espécies de estados palacianos, né, os quais juntos formavam a própria liderança micênica. Então a gente havia aí um embrião do que vai ser futuramente a questão das cidades-estado gregas, né? Que já naquela época dos micênicos eles já tinham essa divisão do território em espécies de estados palacianos. Então você não tinha um único rei administrando, e sim vários. Tá? Existiam pelo menos 5 ou 6 estados palacianos. Então eram várias divisões dentro desse território, justamente a fim de equilibrar o poder, uma vez em que os micenas eles tinham esse controle, né? E obviamente esses comandantes, no quais eles depositavam a administração, se tornavam obviamente reis, né? Então você tinha, vamos dizer assim, uma administração muito bem definida e muito bem, vamos dizer assim, descentralizada e ao mesmo tempo muito unida em relação à questão étnica, em questão a valores, vamos dizer assim, os valores aplicados no período, mas tinham essa, vamos dizer assim, essa identidade, né, que é muito importante. Então você tinha um estado muito bem desenvolvido nesse ponto. Nesses estados palacianos, né, imponentes e suntuosas cidades, elas floresceram aí em esplendor. Então as cidades elas comercializavam, né, vamos dizer assim, estas cidades-estado, estes estados palacianos, eles comercializavam com outros povos em volta, né, com povos de ilhas, com outras tribos, com egípcios, com tribos ali do Oriente Médio. Então eles negociavam, né, com outros locais. E isso fez com que, obviamente, eles tivessem, vamos dizer assim, matéria-prima, tivessem justamente aparato para construir cidades, construir locais ali bem mais desenvolvidos, com palácios administrativos, com ali no caso templos, né, com mercados, com casas de banho e outros. Eles já tinham ali uma estrutura muito bem formada, né, bem mais, vamos dizer assim, como podemos dizer, bem mais organizada, né, em relação a outros povos, inclusive, né. E dentre estas cidades, né, você vai ter ali algumas que foram embriões mesmo da própria cultura grega, né, em si, que viria a ser Palacastro, né, que foi uma das primeiras cidades, né, Cânia, Rossólacos, Lícia, né, que é muito citada, Zacros, Cária, Mirtos, Gúrnia e Tilissos, né, que foram as primeiras cidades aí
gregas mesmo, né? A gente pode dizer micênicas, né? Cidades ali justamente que carregavam essa identidade desse povo com toda essa estrutura, né? Que nós conhecemos assim meio que vagamente como a estrutura grega em si, né? Tendo um palácio administrativo, tendo um mercado, tendo casas de banho, tendo templos. Então já tinha uma certa estrutura que justamente lembra, né, essa questão da identidade grega em si, muito mais do que os minoicos. Então você tinha em cada estado palaciano uma estrutura muito familiar, porém todos parecidos, né? Bom, há de se notar, né, que todas essas cidades elas foram erigidas com uma imponente e rígida arquitetura, né, como palácios muito bem fortificados, tá? Além dos primeiros templos, né, como a gente disse, né, de adoração à religião politeísta, advinda dos antigos épicos cretenses, né, trazidos pelos aqueus. Então, basicamente, o panteão, vamos dizer assim, minoico, ele está presente na cultura micênica, né? Então, com os minoicos você tem a gênese, né? Você tem a gênese. Porém, com os micênicos você vai ter traços diferentes, que nós explicaremos a respeito da questão religiosa, tá? Então eles vão desenvolver muito mais. Para os minoicos ainda é aquela questão um pouco vaga, um pouco assim, ainda ligada à questão natural um pouco. Agora com os micênicos vai mudar. Completamente com os micênicos essa questão vai mudar, tá? Bom, regiões ali como a própria Micenas, né? Existia ali uma região chamada Micenas, Delfos, assim como a Micleia, né? Elas eram locais de oferendas a divindades que eles chamavam no período como Poseidon, Parrau, Coija, assim como Enyalios, né? Que posteriormente, né, essas divindades elas viriam a ser conhecidas aí, popularmente, né, nós conhecemos atualmente, como Poseidon, Peon, Hera e Ares, né, respectivamente, que seriam as primeiras, vamos dizer assim, divindades, né, as primeiras deidades que eles iriam prestar aí oferendas, né, no caso eles vão ter uma ligação muito maior essa questão politeísta. Vem a ser justamente aí, né, Peon, Poseidon, Hera e Ares, né? E cabe lembrar que em relação aos micênicos, né, virem a ser aí um povo justamente expansionista, né, e um tanto bélico. Divindades mais voltadas aí ao seu cotidiano tinham um protagonismo maior. Então, divindades que eram voltadas à questão da pesca, por exemplo, Poseidon, eles eram pescadores, então eles tinham oferendas a Poseidon, por eles serem ali, vamos dizer assim, expansionistas nessa questão do comércio, eles tinham essa adoração a Peon, a Hera, e principalmente por serem guerreiros, por também, vamos dizer assim, promoverem guerras e combates, principalmente no norte da atual Grécia, em regiões ali do leste europeu, eles, digamos assim, ofereciam esses combates a Ares, né? Então eram as divindades as quais eles adoravam primeiro, né? Além das já citadas, né, Hefesto, Ártemis e Dioniso também eram figuras de destaque. Então a questão ali de agricultura, né, de produção de alimentos, então essas deidades também eram muito requisitadas nesse período. Então muito mais voltada à questão do cotidiano, ligada à questão das divindades, né? Que é algo bem interessante, né? E incrivelmente, né, no início, deidades como Atena e Zeus, né, que são tidos aí como as principais deidades aí, principalmente dos atenienses, né, posteriormente aí, né, eles não possuíam tamanho protagonismo, tá? Mesmo com a população tendo conhecimento de seu próprio mito fundador. Então eles tinham conhecimento da sua mítica, da sua gênese, né, em relação ali a Zeus, em relação aos titãs, né, de Zeus ter derrotado os titãs, enfim, de ser aí a principal deidade dessa questão politeísta. Eles não tinham, digamos, tantos costumes de prestar oferendas a essas deidades, mas sim a deidades mais voltadas ao cotidiano, que era até bem diferente, né? E através, né, aí entrando um pouco na questão aí do próprio artesanato, né, através do trabalho aí com barro, né, artistas oleiros, o pessoal que trabalha com barro, né, reproduziram a crença em suas obras para diversas utilidades. Então, nesse período você ainda não vai ter muita construção de esculturas, aqueles ornamentos, aquela coisa, digamos, mais realista,
né, da Grécia Antiga, né? Mas você já vai começar a ter trabalhos com o barro e com o bronze, tá? Que são esses trabalhos que justamente reproduzem a questão das deidades em si. Então eles já começam a reproduzir, né? Em jarros, por exemplo, em utensílios, ferramentas, estruturas de barcos, entre outros, né? E dentre essas utilidades, né, os jarros, né, eles traziam desenhos representando divindades, assim como heróis antepassados. Porém, o que irá diferenciá-los, né, em relação às outras etnias e civilizações da época vem a ser como eles vislumbravam a forma de suas divindades, né, com um olhar muito mais realista, buscando aí os próprios aspectos naturais e racionais, né. Eles contemplaram através dessa forma, né, suas divindades através de uma forma humana, vendo neles suas mesmas qualidades e defeitos, assim como sentimentos. Então, entrando um pouco nessa questão de crença dos micênicos, dos aqueus, né, nós temos de entender que é completamente oposto àquilo que, por exemplo, os minoicos pensavam. Os minoicos, inicialmente, eles tinham um pensamento muito vago a respeito das divindades. Mesmo desconhecendo, mesmo tendo a própria gênese deles, o mito fundador, ele não era muito, vamos dizer assim, ele era vago, ele era um pouco abstrato até em relação a algumas coisas, né? Porém, no caso dos micênicos, não. Eles vão literalmente enxergar o ser humano como, ali na questão da própria natureza em si, observar que na natureza não há um ser, digamos, mais complexo em raciocínio, em atividades, em, vamos dizer assim, em forma, né? Um ser mais complexo do que o ser humano na própria natureza em si. Então eles veem, não, o ser humano realmente ele tem algo além da própria natureza em si, ele vai um passo além da própria natureza. Então ele começa a enxergar até de uma forma muito racional, até, né, muito fora até daquela questão emocional, daquela questão naturalista, por exemplo, os egípcios que observavam divindades em animais, em qualquer coisa que se mexesse, enfim. Não, os gregos, no caso os micênicos, eles observam justamente essa complexidade. Então eles pensam, bom, divindades, elas devem ter força, elas são belas, elas têm qualidades, espécies de qualidades humanas, né? Vamos usar aqui de qualidades humanas, e eles têm sentimentos e também fraquezas. Então, se somos esses seres mais complexos, as deidades também têm de ser complexas em sua forma, por serem tão poderosas quanto. Porém, veja bem, eles observavam a questão da própria figura humana. Então, a partir daí que você vai começar a entender a questão do próprio realismo da figura da deidade. Tá? Justamente eles usam a questão do realismo. Não que as outras culturas antes não tenham percebido isso, porém era muito mais limitado, eles não conseguiam enxergar a complexidade da questão de crença. Entender que as deidades são algo muito além, que não são coisas tão limitadas à própria natureza em si, à própria situação local ali mesma, né? E eles já conseguem enxergar isso de uma forma muito mais complexa, muito mais realista e mais palpável, digamos, né? Então as divindades, elas são bem mais no pensamento deles, né? Eles são complexos e eles têm uma forma parecida com a nossa. E isso não é que vai impactar a questão do Ocidente em si, mas em realidade, se formos realmente levar em conta um princípio racional da própria complexidade de todos os seres vivos que nós conhecemos, do próprio cosmos em si, não há ainda um ser que nós possamos conhecer com maior complexidade do que o ser humano. Não existe uma forma viva com maior complexidade em relação ao raciocínio do que o ser humano. Então, em questão de sentimentos, em questão de forma de ser, de qualidades, de surpreender, né? Então eles viam no ser humano justamente a questão das divindades. E isso é algo completamente
avassalador na questão do mundo antigo, né? Eles vão ter um desenvolvimento muito maior em questão cultural, em questão de justamente compreender a própria filosofia, visto que a filosofia ela estava surgindo neste período, né, em uma destas ilhas, né, que pertenciam aos estados micênicos, ali às cidades-estado gregas, que era a ilha de Mileto, né, onde um indivíduo chamado Tales, né, ele foi o primeiro ali a justamente indagar, né, sobre o princípio das coisas, né, justamente formulando ali a questão do questionamento e estudo, a mãe de todos os estudos, né, do conhecimento, que vem a ser a própria filosofia em si. Então, justamente essa busca da própria crença, você vê como é que tudo surge através da crença, né? Então, essa questão de você enxergar nas divindades essa complexidade, além da própria complexidade humana, já é um ponto inicial para você ter um salto em questão de desenvolvimento cultural. Antes isso não existia. Se você pegar no mundo antigo, outras culturas, obviamente você vai ter um desenvolvimento gigantesco com os persas, com os hebreus, ali com outras culturas. Porém, em relação à questão estética, à questão de arte, à questão de línguas, o desenvolvimento de outros estudos, eles eram muito arcaicos. E os gregos não, no caso os micênicos, eles irão justamente impulsionar isso. E justamente através dessa complexidade em relação à crença. Esse é um ponto muito importante, né, a ser levado em conta. E, bom, se baseando, né, nesta imponência, né, em relação aí à própria estética em si, a questão de crença que os levou, né, a desenvolver essa, vamos dizer assim, esses trabalhos, né, uma cultura mais elevada, uma forma de trabalho com os materiais muito mais elevada, né? A cultura micênica ela refletiu, né, essa magnitude através do seu conhecimento, né? Inicialmente pela forma como construía as estruturas aí de seus palácios, né, templos, moradias, armazéns, assim como fortificações. Então eles eram já peritos nesse período nessa construção, né, de estruturas aí que montavam justamente uma cidade, né, desde a parte de grandes palácios inclusive muito bem estruturados, templos, né, já com uma certa magnitude em tamanho, moradias já muito mais estáveis do que moradias que antes eram feitas aí com palha, com barro, com materiais muito simples, né, armazéns muito mais bem estruturados, né, assim como também aí muralhas de defesa, né, para as cidades. Então eles eram já peritos em questão a isso, né. E no caso os aqueus, né, os micênicos, eles utilizavam como matéria-prima grandes rochas não trabalhadas, né? Então aí grandes blocos de rochas, né, pedras grandes, as quais se encaixavam como um puzzle, né, o quebra-cabeça, como queira chamar, formando magníficas estruturas. E esse estilo de construção ele ficou conhecido aí como ciclópico, né? Quando a gente pega esse estilo de construção, temos de levar em conta que as paredes elas não são finas, não são, digamos, um tipo de trabalho, vamos dizer assim, ele é detalhado, obviamente, as estruturas são muito bem, tem um padrão, tem uma forma muito bem definida, muito, vamos dizer assim, muito bem esteticamente adornada, organizada. Porém é um estilo um pouco escuro, né? É uma forma um pouco mais, digamos, obscura. São paredes grossas, são estruturas com túneis, locais muito mais, vamos dizer assim, fechados e mais obscuros, né? Com pouco acesso à luz, porém estruturas magnânimas, grandes, né? Principalmente em relação aos palácios e em relação aos templos, que eram muito bem estruturados, né? Essas estruturas, né, elas poderiam ser gélidas ou mesmo escuras, né, em relação aí à questão, como disse, né, de acesso à luz, e como também a questão justamente de passagem de pessoas, né. Mas a vida cotidiana dos micênicos ela fervilhava, né, que temos que levar em conta, né. Os micênicos, né, ou queira chamar aí os aqueus, né, eles eram excelentes comerciantes, uma vez em que inventaram o beneficiamento de vários produtos. E eis aí uma questão interessante, né? Os micênicos, eles obviamente tinham ali
condição de explorar a matéria-prima no local, e obviamente faziam isso também, né, para exportação. Porém, eles eram excelentes beneficiadores, né? Nós já falamos aqui de beneficiar, no caso, o metal, né? Eles beneficiavam principalmente iguarias, né? Vamos dizer assim, especiarias, né, de outros locais, eles conseguiam beneficiar e transformar em outros produtos, né? O que os fazia como grandes comerciantes, como um povo influente em relação ao comércio e ao beneficiamento de produtos, né? Então, além, né, do próprio Mediterrâneo, né, eles importavam aí de todo o mar Mediterrâneo, né, metais, marfim, vidro, ervas, madeira, né, entre outras especiarias, né. E através do beneficiamento eles exportavam óleos, por exemplo, né, que eram muito importantes, principalmente para queimar, né, para, vamos dizer assim, perfumar locais, entre outros, né, óleos, ferramentas, né, perfumes, como nós dissemos, né, vinho, que é uma das principais bebidas do mundo antigo, né, a lã, né, inclusive, e mesmo a própria cerâmica, né, que eles também exportavam para outros locais que eram carentes desse material, né. E entre seus principais clientes aí estavam os cananeus, os cassitas, os mitanitas, assim como os egípcios, né. Então eram regiões aí que não tinham tanto acesso a alguns tipos de frutas, como uvas, né, como por exemplo ali trigo, entre outros, né. Então eles conseguiam exportar, né, justamente além de alimentos, a questão justamente de utensílios, de coisas que faziam toda a diferença na própria vida, davam uma qualidade de vida maior a outros povos, né? Como no caso dos egípcios, que importavam deles principalmente perfumes e essências, né? Que era algo que para os egípcios era extremamente importante, tá? Então eles eram grandes clientes aí no caso dos micênicos, né? Que os fez aí se desenvolver ainda mais em relação ao respeito, a questão vamos dizer assim, diplomacia em relação aos outros povos, né? Então eles tinham aí um lugar de destaque, né? Além de possuírem aí uma economia deveras estável, né? A qual inclusive ela condicionou grandes projetos, como a barragem de Tirinto, né? E o porto de Pilos, que era um dos principais portos do mundo antigo, né? Então eles conseguiram esse desenvolvimento, né? Os micênicos, eles também plantaram as sementes do que viria a ser futuramente o próprio alfabeto grego, né? Eles emprestaram um sistema de escrita silábica aí dos minoicos, desenvolvendo um sistema de palavras mais complexo, sendo aí o próprio dialeto micênico, né? Então eles já tinham uma língua própria, eles já tinham a sua própria gênese, já tinham seu comércio, já tinham toda uma estrutura social. Então, basicamente eles eram já uma cultura formada, e muito bem formada, inclusive, em relação à questão de conhecimento de sua própria identidade em si, né, de seus costumes. Então ela se destacava em relação às outras, muito inclusive, né, sendo aí bem respeitada, né. Bom, em relação aí ao próprio povo micênico, né, falando um pouquinho das pessoas, né, é fato que a sua principal vestimenta aí eram túnicas, né, ou vestes de linho também, né, que eles utilizavam muito, né, o linho, a lã, enfim, materiais dessa, vamos dizer assim, dessa categoria, né, eles eram muito utilizados no mundo antigo justamente para aquecer durante o inverno e como uma forma de, digamos, requinte. No período também eles utilizavam roupas de linho, né. Peles de animais também eram utilizadas, mas normalmente eram mais utilizadas por pessoas não, digamos assim, mais do interior, pessoas que não eram tão, digamos, das, vamos dizer assim, das cidades-estado mesmo, né, que utilizavam mais roupas de linho mesmo, né, túnicas aí, né, vestes ou mesmo lã, né. Bom, a dieta dos próprios micênicos, né, dos aqueus, ela se baseava principalmente em massas e em mingais, né, feitos à base aí de cevada e trigo. Então mingau aí era a comida principal deles, né, no caso aí feito de trigo e de cevada. Embora eles também se alimentassem aí de outras iguarias, né, como lentilhas, ervilhas, grão de bico, fava, azeitona, pera, romã,
ameixas, né, melões, castanhas e até mesmo hortaliças, inclusive, como alho, alface, alcaparras, arrudas, agrião, coentro, aipo, cominho, gergelim, né, que se tornaram a dieta básica da própria civilização grega posteriormente. Tá? Também há de se notar que eram grandes apreciadores do vinho, né, como bebida principal, inclusive, tá? Então, uma coisa que digamos, destaca, né, de outros povos é justamente essa questão de vestimenta, né, algo que, digamos, em outros povos as vestimentas eram muito mais simplórias, né, em alguns locais. Os próprios persas utilizavam mais peles de animais, por exemplo, os persas utilizavam mais. Os próprios egípcios, né, utilizavam poucas roupas, até inclusive por causa do calor, né, eles utilizavam linho também. Os egípcios, porém, uma quantidade muito menor e uma produção, digamos, muito mais, vamos dizer assim, uma qualidade muito menor do que a qualidade dos feita, no caso, pelos micênicos, né, eles também tinham o linho, né, e outros povos também da região também faziam utilização, né, porém de uma forma muito mais limitada. Os próprios micênicos estavam avançados em relação a isso. E em relação à dieta, a mesma coisa, tá? Por terem um território muito mais, digamos, propenso à agricultura em algumas regiões, tá? Que, por exemplo, se a gente pegar o Oriente Médio, alguns tipos de hortaliças não florescem, tá? Regiões quentes como o Egito, como a região da Pérsia, eram pobres em relação a algum tipo de especiaria. Outras especiarias cresciam, mas outros alimentos não, né? No caso dos micênicos, eles tinham territórios ali mais propensos à agricultura. Então eles tinham várias hortaliças, né? E aí as principais, né? Dentre as principais, com certeza aí o trigo, com certeza hortaliças, com certeza a azeitona, que era muito utilizada, né, oliva, azeitona, e principalmente, no caso, as uvas, né, para fabricação do vinho, né. Então eles, olha a complexidade dos indivíduos, né, eles tinham uma qualidade de vida muito maior do que de outras culturas, né. E as suas famílias, elas eram constituídas aí essencialmente por um casal, né, obviamente, o homem e mulher, assim como muitos filhos, tá? A média ela era de no mínimo ali de 4 a 5 filhos, então eles tinham uma expectativa de vida, uma qualidade de vida um pouco melhor, inclusive do que a qualidade de vida, por exemplo, dos egípcios, né? Devido a calor, devido a más condições, entre outras coisas, eles tinham inclusive uma qualidade de vida melhor do que desses outros povos, né, os micênicos. Porém, eles tinham ali algumas práticas em relação à religião, né, a crença ali, mas não vamos entrar muito nesse aspecto de detalhes religiosos, né, algo que é importante as pessoas também pesquisarem, estudarem a respeito, né, porque é algo muito específico, né, para as pessoas não entenderem, né. Todo mundo leva em conta que hoje em dia vamos dizer assim, alguns tipos de ritualísticas antigas as pessoas fazem hoje por questões de entretenimento, e não era bem assim, tá? Isso é uma coisa de desenvolvimento de crenças, como nós já falamos aqui, né, na nossa série. O desenvolvimento da cultura e das etnias, ele é, vamos dizer assim, uma escalada ascendente, né? Então é uma questão de eles estarem justamente se desenvolvendo na questão de crença, embora na sua estrutura familiar seja muito parecida com a estrutura de hoje, tá? No caso de ser um homem, uma mulher e filhos, né? No caso ali existia a questão um pouco poligâmica, sim, realmente, mas principalmente na aristocracia, nos próprios micenas, que tinham mais de uma esposa, né? Mas normalmente era na camada social normal, né? As pessoas ali fora da aristocracia eram um homem, mulher e filhos, né? Normalmente mais de 5 filhos, né? O que basicamente formava aí, né, vamos dizer assim, essa questão da própria civilização micênica, né? E os micênicos, eles ficam conhecidos aí, né, justamente por esse poderio, né, por serem extremamente desenvolvidos e, vamos dizer assim, muito belicamente preparados, comercialmente. Eles tinham uma estrutura que os fazia, de certa forma, depender dos outros povos em relação ao comércio, sim, na parte de matéria-prima.
porém, ao mesmo tempo, eles eram, de certa forma, independentes de um ciclo, né, de aquela coisa de comércio, de você depender de outros povos e de viver com medo de um invasor mais forte. Eles tinham tanto um poder de comércio muito grande, como também um poderio militar, né. Vamos dizer assim, que dentro do tamanho poderio cultural, né, estrutural presente aí na civilização micênica, né, há de se destacar aí a cautela e certa frieza, né, comprovada historicamente, inclusive por registros, né, em relação aos povos aí ditos hititas, né, especificamente a uma grande cidade-estado situada na Anatólia, tá? Esta aí que vai vir a ser conhecida aí pelo resto dos tempos, né, como Troia, tá? E há de se explicar, né, antes de começarmos a falar sobre este fatídico episódio, né, de que Troia, digamos assim, ela era uma cidade que ela foi reconstruída várias vezes, né, no decorrer da história, tá? E a Troia que, digamos, nós falaremos, né, justamente a sexta construção dessa cidade, né? Para vocês terem uma ideia de quantos ciclos, né, de reconstrução essa cidade passou. Por ser uma cidade que ela era, vamos dizer assim, também comerciante, né, uma cidade que vivia do comércio, também uma cidade-estado, um reino, né, e ao mesmo tempo ela possuía também um poderio, um aparato bélico em relação a ter sido atacada tantas vezes. Então eles aprenderam a duras penas a terem muralhas de defesa, a terem uma proteção. Embora, por incrível que pareça, eles tenham divindades, as suas divindades, mesmo eles sendo, digamos, pertencentes, né, aos territórios hititas, eles tinham uma crença muito parecida com a própria crença dos micênicos, né, o que vai confluir, né, no próprio épico que será narrado sobre este fato, né. A gente pode dizer aí que o épico de Homero, né, nós vamos falar agora posteriormente, né, que vai ser cantado por Homero por muitos séculos depois, né, desse fato, vamos dizer assim, ele condiz com a própria realidade em si dessa batalha, que ela realmente ocorreu e, vamos dizer assim, ela faz parte da própria identidade, né, do que vai vir a ser aí posteriormente a Grécia, né, as cidades-estado gregas, né, a Grécia Antiga. Mas falaremos agora a respeito aí da dita Ilíada, né? Bom, referente à própria Ilíada em si, né, o relato desse épico, né, dessa, vamos dizer assim, dessa história, desse episódio fatídico, né, ele se inicia com um banquete entre dois reinos aliados, né? Então nesse período ocorria, né, como nós conversamos, a questão de comércio dos reinos, eles terem alianças, né, entre outros reinos, entre outras cidades-estado, justamente para desenvolverem tanto a questão comercial quanto o apoio bélico, alianças, entre outros, né. E nesse banquete, né, o Menelau, o rei do estado palaciano de Esparta, só lembrando, né, que Menelau era rei de Esparta, tá? Em um gesto ali de amizade, ele confraternizou com representantes diplomáticos da cidade-estado hitita de Troia, tá? Sendo um dos principais dignatários o próprio príncipe troiano, Paris. Então, nessa reunião, né, nesse encontro, neste banquete diplomático, você tinha ali ambos os representantes máximos de cada lado, né? O próprio rei Menelau, já um rei, vamos dizer assim, de uma certa idade, então, mais maduro, e o Paris, um jovem completamente, vamos dizer assim, descuidado, a flor da sua juventude, a flor dos seus impulsos, né? Um jovem completamente irracional, né? Completamente movido pela questão de emoção, um famoso adolescente, como nós colocaríamos assim, numa palavra popular, né? Um playboy. Vamos falar a verdade, aquele adolescente que ele quer aproveitar, digamos, se divertir, ele está mais preocupado com essa questão da sua própria existência em si, não coisas além dele mesmo, né? Diferente de Menelau, que já é um rei muito mais diplomático, um rei muito mais maduro, né? E no vai e vem deste banquete, né,
vamos dizer assim que conta-se, né, que ao ser apresentado aí a mulher de Menelau, né, a própria Helena, que nós vamos dizer aí que é tida aí como a mais bela das mulheres mortais, tá? Paris, ele acaba se apaixonando perdidamente, inclusive aí por Helena. E Helena era tida aí, como eu disse, né, a mulher mais bela das mulheres do mundo antigo. Ela poderia rivalizar com Mamiso, uma mulher, enfim, completamente sedutora, deslumbrante, enfim, com uma beleza sobrenatural. Então ela chamava a atenção de todos, ela era o troféu de Menelau, digamos, a grande joia de Menelau era Helena, né? Então o Paris, ele acaba se apaixonando por ela, jovem, impulsivo, né, e cheio de, enfim, desejos. Ele acaba se perdendo por Helena, né? E tomado aí por esse desejo, né, por esse vislumbre, aquela coisa de jovem completamente imprudente, completamente sem nenhuma noção da própria racionalidade em si, movido simplesmente por emoção, o próprio Paris, ele acaba tramando aí o sequestro, né, de Helena, a qual demonstrava desejos pelo jovem rapaz. Então percebam aqui, Helena, ela não somente, digamos, ela vamos dizer assim, aquele objeto a ser conquistado. Ela não é somente vamos dizer assim, aquele troféu em relação à beleza, aquela moça, aquela joia rara, mas ela ao mesmo tempo, ela chama Paris, digamos, aquele jovem imprudente, aquele jovem movido por emoções, movido por impulsos, a querer sequestrá-la, a querer levá-la para ele, né? Querer, vamos dizer assim, roubá-la, né? E, obviamente, né, ele acaba pondo em prática, né, justamente esse plano, né? E ali, embriagado pelas festividades, pela comilança, pela bebedeira, né, o rei Menelau, ele não percebeu, né, que o próprio Paris ali e seus aliados haviam desaparecido da festa. Então, enquanto alguns dignatários estavam se despedindo, né, do próprio rei em si, ele notou a ausência ali de Paris e de alguns próximos dele, os quais não estavam ali, né? Assim como a ausência da própria Helena, né? A qual inicialmente ele deve ter pensado que deve ter se ausentado do local para outro local do palácio, enfim, para algum aposento do palácio, mas não a encontrava, né? Horas depois, né, nesse sumiço, o próprio rei Menelau, ele descobre que o seu troféu, né, a sua joia, a sua amada esposa, havia sido raptada. Então, quer dizer, Helena, o que se dá a entender a Menelau, digamos, né, para ele, é que Helena havia sido raptada, havia sido sequestrada por Paris, né, pelo príncipe troiano Paris. Por outro lado, há, digamos, uma espécie ali de, vamos dizer assim, vamos usar assim uma palavra, né, uma espécie de atração entre Paris e Helena. Vamos dizer assim que Helena, ela não sai, digamos, completamente inocente nesse início, né? Ela, digamos, é um sequestro, mas um sequestro, digamos, voluntário por parte de Helena, né? Ao vir com Paris para Troia, né? Ao viver de uma espécie de paixonite, uma aventura carnal, enfim, né? Então ela vai até Troia voluntariamente, uma espécie de sequestro voluntário, né, com o príncipe Paris e os seus aliados troianos, né? E obviamente que, tomado de ira, de fúria, de raiva completa, né, o rei Menelau, ele acaba convocando aí os reis de todos os estados micênicos, né, para uma reunião justamente de emergência, né? Dentre estes reis, os reis ali que controlavam esses estados palacianos, né, dos micênicos, estavam ali Idomeneu, né, que é o rei de Creta e descendente inclusive de Minos, né? Idomeneu era um grande controlador ali de naus, né, vamos dizer assim, um estrategista da parte de marinha, né, nessa época. Então ele, de todo esse desenvolvimento de embarcações, a parte de proteção, digamos, marítima ali dos micênicos, cabia, digamos, a Idomeneu, né. O Odisseu também, né, o rei de Ítaca, e um grande estrategista, né, talvez um dos grandes heróis do período, né, Odisseu,
assim como o irmão de Menelau, né, e o mais poderoso de todos os reis aqueus, né, que era o Agamenon. Nós conhecemos, né, um homem, vamos dizer assim, extremamente um indivíduo imponente, um indivíduo poderoso e, vamos dizer assim, cuja presença ela era impactante, né, nos locais, né? E este último, né, no caso Agamenon, ele acaba decidindo neste conselho, né, por ser o principal dos governantes palacianos, né, de que os micênicos eles iriam à guerra contra os troianos, a fim aí de justamente glória, né, sobre o inimigo e tendo o resgate da esposa de Menelau. Notem que nesse primeiro momento, vamos dizer assim, o único que está preocupado com recuperar o seu troféu, digamos, a beleza, né, recuperar aquela, vamos falar aquela história, aquele amor não correspondido, a Menelau que quer recuperar, digamos, a esposa dele, né, a Helena. Porém, para Agamenon, para o próprio Odisseu, Idomeneu e outros reis, digamos, palacianos, né, dos governantes palacianos, era a glória sobre Troia, era enfrentar Troia. Para eles, o troféu era aniquilar Troia. Então, para eles, a questão era mais uma questão bélica mesmo, de guerra, de expansão, de expansionismo, do que realmente uma mulher, né? Embora a beleza de Helena fosse realmente uma joia, né? Um troféu em si. Bom, e obviamente aí, além, né, do já poderoso comandante Idomeneu, os exércitos micênicos, né, eles possuíam em seu contingente grandes heróis aí, matadores de inimigos, né, e indivíduos de grande astúcia. Então eles, quando você busca a questão da história da Grécia, né, o início do período micênico, o período que a gente chama de homérico, né, você vai ter vários heróis aí nesse período, né, como no caso Diomedes, né, que ele era conhecido desbravador dos mares, inclusive, né, Nestor, que apesar da idade era valente, experiente e guerreiro, né, vamos dizer assim, uma sombra de um grande herói, né, o Ajax, que era conhecido aí por sua resistência, né, e forças sobre-humanas, ele era um guerreiro maior do que os outros, digamos, tinha uma estatura, força maior do que outros guerreiros, né, que fazia ser uma verdadeira muralha em batalha, né. Além do próprio Protesilau, né, um habilidoso comandante e também vidente, né, ele quem, digamos, ali teve visões, né, sobre a própria batalha, quanto tempo ela duraria, enfim, né, então ele era uma espécie de vidente, né, um oráculo, como os gregos falavam, né, os aqueus. O Pátroco, que era o mais ágil dos combatentes, ele tinha uma grande velocidade e astúcia, e era também grande amigo do mais poderoso ali dos heróis, né, dos representantes dos aqueus, né, e o grande trunfo, digamos, né, do exército dos aqueus micênicos, que era o Aquiles, né, filho de Peleu com a deusa Tia, né. Ele tinha a fama de ser invencível. Então Aquiles, ao que todos presenciaram, digamos, histórias do período, as pessoas que conviveram com ele, que ele tinha a fama de ser invencível em combate. Ninguém o destruía, ninguém conseguia derrotar, infligir ferimentos a ele. Ele conseguia derrotar grandes inimigos em batalha, inclusive homens com estatura maior do que a dele, com força maior do que a dele, ele conseguia derrotar em campo de batalha. Ele era muito ágil e, digamos, ele tinha grande astúcia em batalha, então ele era temido, ele era um guerreiro extremamente forte, tá? Então, sendo assim, né, com essa imensa frota, né, de naus, de equipamentos, né, de guerreiros, os aqueus eles partiram para a batalha, né, com milhares de homens aí, né? Uma guerra que, segundo o vidente Calcas, né, ela duraria cerca de 10 anos. Então Calcas, que também era um vidente, né, assim como o Protesilau, o Calcas ele vai predizer, né, que essa batalha durará 10 anos, de que muitos incidentes irão acontecer nesse meio período, né, e que essa guerra duraria cerca de 10 anos. Tá? E, obviamente, que os combatentes invasores, né, no caso os aqueus, os próprios micênicos, né, eles iniciariam sua campanha com grandes vitórias, né, destruindo portos e vilas hititas nos arredores de Troia. Então eles conseguiram alcançar
no território, né, no caso o litoral da Anatólia, né, hoje a atual Turquia, e começaram a atacar ali as guarnições hititas, derrubaram vilarejos, portos, eles conseguiram capturar, ter ali bons espólios, inclusive, nesse início, né. E vamos dizer aí que eles encontraram, né, uma pesada resistência aí por parte dos troianos também, tá? Mais normalmente para o interior, né, no caso da região da Anatólia, tá? Fora no caso do litoral, que eles conseguiram grandes espólios, vamos dizer assim, adentro do próprio continente ali, no caso, né, da região da Turquia, as forças, digamos, troianas ofereciam uma resistência muito maior. Tá? Esses não somente contavam, né, com defesas quase que impenetráveis, né, graças às suas grandes muralhas que haviam sido consagradas pelas deidades, né? Lembrando que eles tinham uma crença muito parecida com a crença dos micênicos, né, com divindades que mudavam um pouco a nomenclatura, mas eram as mesmas deidades, o mesmo panteão politeísta dos gregos. Então eles consagravam essas muralhas a essas deidades. Porém, obviamente na questão de arquitetura, eles utilizavam além de barro, utilizavam pedras, rochas, utilizavam grandes, vamos dizer assim, grandes monólitos, né, do caso de matéria-prima para a construção dessas muralhas, tá, que eram realmente imponentes, né. Mas também eles tinham, né, grandes comandantes e habilidosos guerreiros e heróis aí do seu lado, né. E dentre eles, né, seriam o Sarpedão, né, que seria rei da Lícia, né, poderoso combatente, talvez um grande general, né, por parte dos troianos. O Enéas, né, que era formidável e destemido comandante, né, e no caso o sobrinho do próprio rei, né, no caso do rei de Troia, né, assim como o Heitor, né, que era irmão de Paris e favorito do seu pai, o rei Príamo, né. Então Príamo, o rei de Troia, dentre os seus filhos, né, no caso seus dois filhos, tinha como seu favorito, né, no caso o Heitor, né, que era um grande combatente, ele era, vamos dizer assim, o herói dos troianos, né, que algumas divindades só haviam também, digamos assim, dado ali a sua, vamos dizer assim, a sua confiança, né, a sua, enfim, uma espécie de, vamos dizer, bênção, né, mas ali a sua, enfim, ali a sua confiança, digamos assim, né, a Heitor, né, que era, digamos, o campeão dos troianos, né. E o desenvolvimento dos gregos, né, no campo de batalha, nesse ínterim ali, né, os aqueus, né, os gregos, era notável, né, eles conseguiram grandes vitórias, era um verdadeiro rolo compressor de destruir, digamos, vilarejos e cidades ali à medida em que iam avançando. Porém, o ego dos reis ele era muito alto, uma vez em que, vamos dizer assim, conflitos em questão de soldados ali, os espólios que os próprios soldados eles conseguiam, digamos, pelo caminho, acabava às vezes despertando certa ira por parte dos reis, havia desentendimento entre eles e muitas vezes discussões, inclusive em campo de batalha, que acabavam por alguns desses soldados acabarem desertando ou desistindo, digamos, do conflito, né? E eis que ocorreu, né, em um desses episódios, que o próprio herói, né, Aquiles, que era o grande trunfo aí dos próprios aqueus, né, ele se apaixonou por uma das princesas troianas, inclusive, né, que durante essa batalha, ele, em um desses incursos, né, a princesa estava em fuga e ele a conheceu, né, que viria a ser Briseis, né, a filha, no caso, né, do rei Príamo, né. Briseis era linda também, era uma moça deslumbrante, uma moça que, digamos, ela tinha suas qualidades, seus atributos, né. Isso despertou o amor, digamos, vamos dizer assim, amor, mas o desejo, né, a paixão ali de Aquiles, né. E o grande rei Agamenon, ele ordenou, né, que Aquiles ele se afastasse de Briseis, né. E obviamente que isso acabou gerando um impasse, né, visto que Aquiles ele pouco se importava com os reis micênicos, ali, digamos, a sua importância, né. Enfim,
E Aquiles, mesmo estando em campo de batalha, guerreando contra os troianos, né, sendo esse trunfo dos aqueus, Aquiles ele nunca foi, digamos, vamos dizer assim, ele nunca esteve ao lado de nenhum interesse dos reis aqueus, dos micênicos. Ele não tinha nenhum interesse quanto a isso. Estava em batalha simplesmente para a sua glória própria. Tá? Nós temos que entender, novamente voltando àquela questão que nós vamos sempre citar muito, tá? Nessa nossa série, né? De que a ideia de herói no mundo antigo ela é muito diferente do que nós, digamos, concebemos como herói hoje, na atualidade. Isso é algo que nós vamos explicar posteriormente. Mas o conceito de herói para os antigos, principalmente quando você olha para a civilização grega, a cultura grega, o herói ele era aquele indivíduo que ele buscava uma espécie de glória, ele buscava, digamos, se sobrepor à condição humana, ele buscava, digamos, estar próximo às deidades, como se fosse um semideus, né? Ele buscava, digamos, ser sobre-humano, tá? Então ele estava mais em busca do ego do que de um ato, entre aspas, que nós conhecemos como heróico, mas nós vamos explicar isso posteriormente, né? A questão é que Aquiles está mais preocupado em se promover como herói, como um indivíduo sobre-humano, super poderoso, do que com os interesses dos reis, enfim, ele pouco se importava com isso. Então chega ali num momento, né, em que o Aquiles ele acaba abandonando a guerra. Ele fala, olha, não me importa isso daqui, eu estou guerreando simplesmente para me autopromover. Como eu não posso ter Briseis para mim, como eu não posso ter o meu espólio de guerra, que viria a ser a Briseis, eu estou saindo fora, eu não quero mais continuar nessa batalha, virem-se. Foi o que ele disse, digamos, a Agamenon, virem-se na batalha, então estou fora, né? E o que acontece, digamos, a respeito disso, né? Ao conseguirem, digamos, ali cercar os muros de Troia, né? Após, vamos dizer assim, muitas incursões, né? Já que Aquiles ali e seus subordinados não estavam em batalha, né? Após cercar os muros de Troia, Menelau ele desafiou Paris para um duelo homem a homem a fim de recuperar sua honra perdida, né, além de sua esposa. Então Menelau, diferentemente lá de Agamenon, dos outros reis, não estava muito preocupado em derrubar Troia. O negócio dele era matar o bendito lá do vamos dizer entre aspas aqui no popular, né, o Ricardão. A ideia dele era matar, digamos ali, o sujeito que sequestrou a esposa dele e recuperar a esposa dele, digamos assim, que era a joia dele, era o troféu dele. Então ele entra na batalha, ele quer, um pouco se importa com o destino de Troia, ele quer simplesmente acabar com Paris. E obviamente, né, para não ferir a honra, digamos, dos troianos, o rei Príamo obriga Paris a ir para a batalha. Ele faz com que Paris vá para a batalha. Inclusive a própria Helena. Olha que coisa impressionante, né? A própria Helena, ela obriga Paris a ir para a batalha e lutar por essa honra, né? O indivíduo lá que está movido por paixões, por impulsos e desejos carnais, tem que ir para a batalha, já que agora ele fez vamos dizer, todo esse imbróglio, né? Todo esse problema, ele vai para a guerra. E ele tem de enfrentar nesse combate homem a homem o Menelau. Porém, Menelau ele é experiente, ele conta com experiência, ele é formidável em questão de lutas, ele possui uma técnica, uma habilidade com espada muito maior do que o próprio Paris em si, e é um combate muito sangrento entre ambos, né, com golpes entre outros, né, e vamos dizer assim, Paris mesmo sendo jovem, ele é completamente inexperiente e acaba sendo, digamos, derrotado, né. Quando ele iria ser morto por Menelau, ele consegue fugir. Ele atira terra na cara de Menelau e foge. Tá? E Menelau ele fica atordoado e não consegue pegar o indivíduo. Paris ele se escapa por dentro dos portões de Troia e ele foge para dentro da cidade. Chegando, digamos, no quarto, ele, vamos dizer assim, no ato covarde, se esconde, né, nos seus aposentos. E o que acontece? A própria Helena o repreende. O chama de covarde, o repreende, mas por, digamos assim, estar movida, né, por esse desejo ali carnal,
né, digamos, ela abraça Paris e, digamos, o consola, entre aspas. É um ato completamente covarde e carnal, né? E o Menelau, ele não consegue a vingança, né? Ele não consegue consumar ali o ato dele, um ato que poderia, quem sabe, até salvar o destino ali de Troia, né? Que seria esse combate homem a homem, né? E sem um duelo aí para uma resolução justa, né, desse episódio, não havia outro caminho senão a própria invasão, né? A guerra, enfim, o destino de Troia estava sendo selado, né? E Heitor, sendo aí muito mais racional do que o irmão, né, um herói, um indivíduo mais, vamos dizer assim, poderoso nessa questão, né, ele lhe é incumbido, né, pelo rei Príamo a tarefa de liderar os troianos em combate contra os aqueus. E realmente Heitor, ele é formidável em comparação a Paris, enquanto Paris é um covarde, vamos dizer assim, a figura ali do indivíduo que foge, o indivíduo que se esconde, que não abraça o seu destino. Heitor é diferente. Heitor, ele é um guerreiro, ele vai para a batalha, ele vai defender a Troia, ele vai defender o seu rei, né, o seu reino. E diferentemente, né, de Paris aí com uma liderança perspicaz, ele conseguiu infligir várias baixas aos invasores, né? Então, sem a companhia ali do Aquiles, sem as tropas de Aquiles, os aqueus, eles começam a ter muitas baixas, né? Muitos de seus heróis começam a perecer no campo de batalha, perdendo justamente aí para o Heitor, né? Esse indivíduo formidável, né? E, enfim, um dos episódios aí que marca essa ofensiva dos troianos é Heitor aí, durante uma batalha, ter pensado e ter conseguido dar fim, né, a Aquiles no campo de batalha. Então tinha um indivíduo lá, um comandante de tropas, com armadura, com roupas de guerra, né, com armadura ali, com espada, muito parecidas com as que Aquiles usava. Então ele, vamos dizer que fazendo essa associação, ele pensou que deveria ser Aquiles e o confrontou e conseguiu eliminar este inimigo. Pensando que seria justamente Aquiles, ele comemorou essa vitória. Puxa, eu derrotei o Aquiles, né? Eu derrotei o poderoso dos inimigos, eu consegui salvar o destino de Troia, né? Porém, ao invés disso, ele havia matado Patroclo, né, que havia se passado por seu amigo no campo de batalha. Então, a fim de que as suas tropas não perdessem a moral em si, né, o Patroclo, ele se passou, digamos, por Aquiles no campo de batalha, a fim de reforçar a moral dos combatentes aqueus. Porém, o tiro saiu pela culatra, né? Ele foi morto, né? Ele foi ali golpeado pela espada ali pelo Heitor e morto, né? Enfim, e esse é o grande revés aí da batalha, né? Porque até no mundo antigo, como hoje, né, a notícia ela se espalha. Naquele período não tão rápido como é hoje, né? Mas as notícias correram pelo Mediterrâneo, né, em questão de meses, até chegar ali aos ouvidos do verdadeiro Aquiles, né, que estava afastado, estava na península micênica, nesse caso, né, no reino micênico, e obviamente tomado de fúria, né, porque vamos dizer assim que Patroclo ele foi criado junto de Aquiles, ele era o grande amigo, digamos, de Aquiles, né, a pessoa com quem ele havia participado de outras batalhas, era como um irmão para ele. Então, tomado de fúria, ele retornou ao campo de batalha, determinado justamente a assassinar, né, o algoz desse irmão dele, né? Então, ele queria vingança, ele queria eliminar agora Heitor. Então, ele não, já totalmente diferente daquela questão simplesmente de espólios de guerra. Agora eu tenho um motivo mais fratricida, eu tenho um motivo de vingança, um motivo de que eu tenho que ir lá consumar isso, enfrentar esse tal de Heitor e dar um fim nesse algoz, né? E sendo assim, o Aquiles, né, ao deparar-se aí com os portões de Troia, depois de muito tempo, né, viajando, ele foi até novamente o campo de batalha, foi bem recebido e foi até os portões de Troia, onde desafiou Heitor aí para um combate, né, a fim de vingar aí o seu grande amigo, né? E Heitor, aí, diferentemente de Paris, né, que era um covarde, que era vamos dizer assim no popular, um arregão, uma pessoa que, digamos,
foge do seu destino, Heitor ele abraçou o destino dele, mesmo sabendo que poderia morrer, ele abraçou o destino para enfrentar o verdadeiro Aquiles, né? O inimigo ali, né? E após um combate sangrento, um combate realmente épico entre esses dois guerreiros, né, que durou muito tempo, um combate ali de homem contra homem, né? O próprio Heitor ele acaba sucumbindo à exaustão, enquanto Aquiles, né, ele é invencível, ele é forte, ele é quase que indestrutível, né? Heitor não, ele chega a um ponto em que ele chega na exaustão e ele acaba sendo morto por Aquiles, né? No caso, ele se descuida pelo cansaço e um golpe de espada ele é deferido e ele é morto, né? E Aquiles, né, justamente se vangloriando da vitória por ser o mais poderoso, o mais forte dos inimigos, ele faz um ato bizarro, né? A fim ali de consumar sua vingança, ele amarra o corpo do próprio derrotado, né, do Heitor, à sua carroça, né, a sua biga, e ele começa a arrastar o corpo em volta das muralhas de Troia, né, esfolando o cadáver do indivíduo e comemorando, vamos dizer assim, exibindo, né, as tropas dos aqueus, né, como que comemorando uma grande vitória e humilhando, no caso, a Príamo, né, e a família real dos troianos, né. E obviamente que ali os reis, né, no caso tanto Príamo quanto a esposa, eles choram a morte do filho, né, impotentes ali diante do bizarro espetáculo, né. E após aí esse trágico episódio, né, episódio realmente, vamos dizer assim, marcante para ambos os lados, né, por um lado uma vitória, por outro lado uma triste derrota, o rei Príamo ele decide por guerrear até as últimas consequências, vendo aí em Helena, né, o troféu que não deve ser entregue aos reis micênicos. Então o que acontece? A partir daquele momento ali, como o Príamo ele perde o próprio filho, o seu querido filho, né, o combatente, o grande comandante dos troianos, o seu herói, ele vê ali em Helena, né, aquele troféu que não deve ser entregue. Então, se todo o motivo dessa batalha é Helena, então Helena aqui ficará. Então os gregos não ficarão, no caso os aqueus, os micênicos, eles não ficarão com esse troféu. Esse troféu será dos troianos, né? A ideia, no caso do próprio rei Príamo, era essa, né? E a guerra ela acaba se arrastando após esse episódio, né, por mais vários anos ainda, né, até completar esse ciclo de 10 anos. A guerra ela foi se arrastando com combates, com escaramuças, com, enfim, pequenos atos de guerrilha em volta ali das muralhas de Troia, né, com baixas de ambos os lados e nenhuma situação se definindo, né, algo realmente pesado, numa das batalhas mais complicadas justamente desse período, né? E ali sem haver um vencedor, né? Porém, eis que os aqueus, né, eles desenvolvem um plano ousado, o qual ele seria aí decisivo, né? Então os aqueus chega um momento em que, digamos ali, tanto Temístocles quanto o próprio Agamenon chegam a um consenso de que nós precisamos desenvolver um plano, né, que seja decisivo para dar um fim a essa batalha de uma vez, né, conseguimos essa vitória. E os reis micênicos, eles afastaram seus batalhões, no caso para o litoral, eles se retiraram, né, das muralhas de Troia, fazendo com que os troianos eles acreditassem que o invasor havia desistido da guerra. Então o que acontece? Eles, vamos dizer assim, desmontam o seu acampamento em volta da muralha e rumam para o litoral, quando na realidade eles estavam simplesmente se escondendo, criando uma espécie de engodo, né? E como uma espécie de presente de paz, eles deixaram um enorme cavalo de madeira, né? Uma peça que fazia ali jus aos troianos, uma vez em que eram hábeis adestradores de cavalos. Então as pessoas hoje em dia perguntam, mas o que um cavalo de madeira gigante tinha a ver com presente de paz na época? Uma coisa meio sem noção, né? Mas tinha um sentido, tá? Para os troianos, cavalos, os troianos eles eram os maiores adestradores de cavalos da época. Então,
quando você pega os reinos ali, os gregos não eram tão bons, digamos assim, nesse período, pelo menos no adestramento de cavalos, como por exemplo eram os persas, os hititas, né? Ou mesmo ali os próprios hebreus, entre outros, né? Eles não eram bons adestradores de cavalos. Então, como presente, eles dão uma espécie de monumento, né, feito de madeira em forma de cavalo. Então isso alegra, digamos, ali no caso os troianos, que acham que ele é um presente de paz, né, de que vamos festejar, os aqueus desistiram da batalha, né, nós vencemos, né. E enfim, a ideia que se passou é que eles haviam mesmo desistido da guerra, né. Porém, os troianos eles não suspeitaram no meio dessas festividades, né, de que dentro do cavalo de madeira estavam plantados ali, escondidos batedores prontos para baixar as defesas da cidade-estado. Então, muito espertamente, né, as pessoas têm aquela percepção meio boba, né, de que todo o exército grego estava dentro do cavalo de madeira. Não. Mas você tinha alguns indivíduos ali que eram batedores, que eram, vamos dizer assim, linhas de frente, né, soldados que foram plantados ali para justamente quando as defesas da cidade estivessem todos embriagados pelas festividades, saíssem justamente do cavalo de madeira e abrissem os portões da cidade, né? E foi justamente o que foi feito, né? Um engodo ali de dentro para fora, né? E sendo assim, naquela noite, né, sem que os habitantes percebessem, os batedores eles saíram do enorme cavalo e, encobertos ali pela escuridão, né, eles abriram os portões da cidade para que as tropas micênicas elas pudessem entrar no coração de Troia, né? E a partir daí deu-se um verdadeiro morticínio, né, com um voraz e impiedoso ataque por parte dos aqueus. Então o que acontece? Vamos dizer ali que, obviamente, como aquela ira, né, de a gana de conseguir completar aquele ciclo, né, de vencer a guerra, os aqueus foram impiedosos. Eles atacaram Troia com toda a sua força, queimando os locais, ateando fogo, assassinando pessoas, pegando espólios, enfim. Então foi algo realmente pesado, foi uma batalha justamente decisiva, né, de aniquilação mesmo, né. E, bom, enquanto a cidade ela ardia em chamas, né, e o rei ali ele era eliminado, tanto o rei Príamo quanto outros de seus familiares, né, o Aquiles ele buscava ali por espólios de guerra, né. Então o Aquiles, você vê, né, como tem essa questão do herói, não é a mesma questão do herói que a gente vê hoje, né, só busca pela glória dele. Então o herói ali, no caso o Aquiles estava buscando espólios de guerra, conquistas de guerra, além, né, de sequestrar Bríseis para si. Então a ideia dele era ir lá e pegar a Bríseis, né, achar Bríseis no meio dessa confusão toda, levar ela com ele, sequestrar ela com ele e os espólios que ele conseguir da batalha. Porém, escondido, né, de trás ali da escuridão, em uma das fortificações ali de uma janela, né, estava ali o Paris, né, o covarde Paris. Porém, Paris, ele, a fim de vingar o irmão morto, né, ele consegue fazer aquilo que nenhum outro herói, vamos dizer assim, ironicamente, né, o que nenhum outro herói ele conseguira fazer. Para quem conhece um pouquinho da própria mítica grega, né, das próprias histórias gregas, conta-se que, no caso, a mãe de Aquiles, né, que era uma espécie de semidivindade, né, Fitia, ela banhou Aquiles, né, em águas ali misteriosas, as quais o fizeram, digamos, se tornar invencível. Porém, ela só não molhou nessas águas o pé dele, nesse caso, o calcanhar, os calcanhares dele, né, que eram, digamos, a fraqueza dele, uma coisa impressionante, né? E o Paris, desajeitadamente, ele lança uma flecha, ele atira uma flecha contra Aquiles, e justamente ela vai pegar no calcanhar de Aquiles, o que é mais impressionante, né? O único local dele que não era invencível, né? E sendo atingido ali, o Aquiles ele ali sangrou, né, até a morte, enquanto Troia pegava fogo. Então Aquiles ele é, digamos,
morto, né, por essa flecha, ele começa a sangrar e não, ninguém o apoia. Obviamente ele está no meio daquela batalha, daquele circo, pessoas correndo e coincidentemente não há ninguém próximo para você salvá-lo, e o herói, entre aspas, ali, né, o grande trunfo, digamos, dos Zaqueus, ironicamente ele cai morto ali naquele local, né? Ele perde. Para ele é o fim, digamos, vamos dizer assim, da longa incursão de vitórias dele. Enquanto que para os outros Aqueus, né, obviamente para Agamenon, para enfim, Temístocles e outros ali, era a vitória, né? Você conseguia aniquilar o próprio inimigo, né? E dos poucos sobreviventes do massacre, né, estava ali o próprio Enéas, né, o qual guiou ali os remanescentes ao extremo mais longínquo do mar Mediterrâneo, né, fundando ali sua própria etnia. Então, nós vamos falar novamente aí, posteriormente, em outra sequência, né, da nossa série, sobre o Enéas, né, que ele é o último sobrevivente, digamos, dessa linhagem real aí dos troianos, que ele consegue escapar do cerco, ele consegue ali ter a chance dele de fugir do cerco, de não ser eliminado, né, pelos aqueus, uma vez que o destino de Troia já estava selado. Juntamente com outros sobreviventes, ele consegue rumar até um outro ponto no Mediterrâneo, e ele irá fundar a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria etnia, o seu próprio, dar continuidade, né, ao seu próprio povo, e nós falaremos aí sobre eles bem posteriormente, né. Mas há de se notar que ele leva um pouco desse legado aí dos troianos, né, à frente, tem também o próprio legado aí micênico, né, uma vez que eles tinham costumes muito parecidos, né. Bom, ali entre outros, né, vamos dizer assim, Paris, né, assim como seus pais, ele foi assassinado. Paris também teve seu destino selado, como covarde que era, e de Briseis nunca mais se soube, né, ela desapareceu no meio às chamas, né. Muitos dizem que ela morreu junto com Troia, né, o grande espólio de Aquiles, o qual Aquiles também não conseguiu, e também morrera na própria Troia também, né. Quanto à bela e formidável Helena, eis aqui o grande destino, né, da pessoa, da mulher, da dita cuja, que foi justamente o pivô dessa grande guerra, né. Helena, ela é capturada, obviamente, pelos soldados aqueus, né, e ela é levada ali novamente no caso, a Península Micênica, né, no caso, a Esparta, para a presença do rei Menelau, né. E Menelau, digamos, obviamente tomado de fúria, a intenção dele era matar Helena, era justamente dar um fim àquela víbora, né, aquele ser ali maldoso. Porém, quando ele está na presença de Helena, olha que digamos assim, que ironia, né, a beleza dela, vamos dizer assim, aquela beleza sobre-humana, aquela essência sobre-humana dela, o conquista novamente, e ele se nega, né, a matar aquela bela criatura, né, aquela bela obra de arte, aquele troféu, e, digamos, novamente vamos dizer assim, a leva para ele, né. Então, o que acontece? Vamos dizer assim que esse episódio, né, ele, digamos, tem uma certa, vamos dizer assim, não vamos dizer moral, mas uma certa, digamos, vamos dizer assim, uma certa moral, uma certa dogmática por trás desse conto, né, que é justamente, não é um simples conto, né, mas um relato que realmente aconteceu, né, uma batalha que historicamente comprovada ocorreu mesmo entre os micênicos e, no caso, esses hititas, né, troianos. Essa mensagem, né, que fica é justamente de que, vamos dizer assim, às vezes coisas assim que, digamos,
são tão belas, né, vamos dizer assim, joias ou coisas que se levem à questão de cobiça, né, elas provocam grandes conflitos, coisas pequenas, né, ou fúteis, às vezes, que levam a grandes guerras, né? Nesse caso, a futilidade de Paris e da própria Helena, né? Helena, que não era, cá entre nós, inocente, ou enfim, a beleza dela fazia transparecer, como hoje existem tanto mulheres quanto homens, pessoas ardilosas, né? De que a beleza, ela muitas vezes engana, né? Ela conquistou Paris, ela levou Paris para a sequestrá-la, né? E ao mesmo tempo também Menelau a perdoá-la, digamos, né? Então milhares de homens em batalha pereceram por causa de uma mulher. Olha que coisa impressionante, né? Por algo tão vulgar, né? Algo tão ali, vamos dizer assim, fútil, né? Como aquela paixão carnal, né? E esse tamanho episódio, ele não somente é um dos episódios mais importantes, né, da história micênica, como também ele foi repassado aí de geração em geração, até ser contado aí pelo grande poeta Homero, né? Então, o relato de Troia, ele foi tão importante, né, que ele foi sendo, como naquele tempo não existiam formas, né, existiam já pergaminhos, porém muito arcaicos ainda, muitos se desfaziam com o tempo, mas o relato ele era passado de geração em geração, tá? E quando chega o Homero ele transforma esse relato em poesia, né? Ele consegue transformar esse relato em uma espécie de poesia, né? E junto aí com a Odisseia, que é um relato, vamos dizer assim, isso pode se dizer realmente um relato, mas um pouco mais uma crônica, né? Um pouco de fábula, digamos, né? Em relação a muitos passos, né? No caso de Odisseu, mas também ocorreu algo parecido, né? No caso ali com Odisseu, né? No caso, a Ilíada dos Aqueus, ela forma em suma um dos mais importantes relatos, né, dentro da mítica fundada da própria Grécia, tá? Não somente em sua crença, mas em sua arte e conhecimento, tá? Quero fazer aqui uma errata, pessoal, que estava falando ali Temístocles algumas vezes ali, é Odisseu, tá? Odisseu, o que acontece? Ele é um dos reis ali, no caso dos Aqueus, né? Um desses governantes dos estados palacianos, no caso de Ítaca, né? E ele, digamos, participa da Guerra de Troia, e a Odisseia nada mais é do que o retorno dele a essa ilha aí de Ítaca, né? Onde ele vai passar por várias provações, digamos, né? E vamos dizer assim, ali a Ilíada, né, dos Aqueus, ela forma em suma um dos mais importantes relatos, né? Ali dentro da mítica fundadora da própria Grécia, não somente em sua crença, mas em sua arte e conhecimento. Então o que acontece? Em questão da própria religião em si, ali no caso dos gregos, né, politeísta, a manifestação dessas deidades está tanto na Ilíada quanto na Odisseia, uma vez que na Ilíada é uma guerra em que existem deidades de um lado e de outro, tá? E no caso na Odisseia é justamente algumas das divindades, das deidades que vão, digamos, tentar barrar o Odisseu, uma vez em que ele desafia essas próprias deidades, né, a chegar a Ítaca, a retornar a Ítaca e para a sua mulher, né, sua família, seu filho. Então ele, digamos, passa por várias provações, né, no caso Odisseu. E é justamente onde se conta essa questão dessa crônica, né, da própria Odisseia em si. Bom, mas o que nós chegamos aqui em relação aos micênicos, né? Vamos dizer assim que eles têm um auge, né, em relação ao seu expansionismo comercial, arquitetônico, enfim, religioso, um desenvolvimento bélico, porém chega um ponto em que é conhecido ali como período negro, ali o período, digamos, sombrio, né, da história grega, que é um salto ali entre esse período do declínio
dos micênicos até o desenvolvimento ali do período ali das cidades-estado, né? Esse período do auge mesmo da própria Grécia Antiga em si, né? Que, vamos dizer assim, um período um pouco mais de hiato, né? Um período ali mais obscuro, né? Com menos informações, mas é o período onde justamente ocorre esse declínio ali da própria civilização micênica em si. Porém, a herança deles é justamente voltada à questão da própria mítica em si, uma vez em que através ali da sua arte, mesmo que um pouco limitada, né, a questão de ali no caso jarros, a questão de cerâmica, coisas um pouco simples, ainda não existiam aquelas esculturas ou coisas mais desenvolvidas, né, um estilo de arte mais desenvolvido. Essa arte mais limitada ainda, com desenhos e outros, eles já conseguiam passar, digamos, a própria crença em si, a manifestação da própria crença grega, né, esse realismo, né, em relação às deidades, o que os faz, digamos, ter uma busca maior pelo conhecimento, uma vez em que já conseguiam enxergar em si, enxergar ali da própria natureza em si, a divindade, eles já conseguiam enxergar além, eles conseguiam enxergar além dessa própria natureza a divindade, algo que é um salto muito maior do que os egípcios, do que os seus antecessores aí, né? Os próprios persas em si, os babilônicos, que enxergavam ali as deidades como uma coisa um pouco vaga, né? Algo que você não consegue, digamos, enxergar ou ter uma forma, né? Os gregos não, eles já enxergam a forma, eles já enxergam uma realidade na frente. Opa, então você está em um nível maior, um nível de uso da razão. Então é justo através do uso dessa razão que você vai começar a ter os estudos. Então nós vamos avançar, digamos, né, no próprio conhecimento humano, no desenvolvimento humano. E é isso aqui que nós concluímos essa questão relacionada aos micênicos, né? Em relação a isso, né, no nosso próximo vídeo, né, nosso próximo episódio aqui da nossa série sobre a história da cultura e das etnias, nós falaremos aí justamente sobre no caso, esse período sombrio, né, da história da Grécia, né, a invasão dos jônios, assim como aí, no caso, esse renascimento, digamos, né, na própria questão das cidades-estado gregas, né? Nós já vamos entrar na questão da filosofia, vamos entrar na questão do teatro, nós já vamos entrar aí na parte da própria política em si, né? Nós vamos entrar aí naquilo que forma a identidade grega mesmo, né? Em si, nós já vamos entrar na própria Grécia Antiga em si, né? Em cidades-estado, que justamente derivam aí desses estados palacianos micênicos, né? Então, nós já entraremos aí na nossa épica Grécia aí, né? Mas espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo, né? Peço que deixem um like aí, né, se puderem, e obviamente nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.